Vamos lá então, mais uma nossa aulinha. Nós estamos vendo eletroquímica e já vimos as pilhas, ok? Nós agora vamos ver a eletrólise. Bem, nós vimos que a pilha é uma reação química dando origem a uma corrente elétrica. Já a eletrólise é uma corrente elétrica dando origem a uma reação. Então, uma reação que não seria espontânea, ela ocorreria se você utilizasse uma corrente elétrica. Então, isso foi chamado de eletrólise. Okay? Pilha é uma corrente elétrica gerada a partir de uma reação química. A eletrólise é uma reação química sendo dada origem por uma corrente elétrica. Então, uma corrente elétrica dando origem a uma reação química. Então, existe basicamente dois tipos de eletrólise. A primeira é a eletrólise ígnea, ok? E a eletrólise aquosa. Então, nós vamos estudar, primeiramente, a eletrólise ígnea, que o próprio nome já diz, né? Ígnea significa na ausência de água. Já a eletrólise aquosa, na presença de água. E as duas se diferem muito. Então, nós vamos ter um capítulo sobre eletrólise aquosa, que é o que nós vamos ver agora. Aliás, eletrólise ígnea. Ok? E depois nós vamos ter mais um capítulo com a nossa famosa eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea mais importante que surgiu foi a do cloreto de sódio. Perfeito. Nós sabemos que o cloreto de sódio, ele é um cristal. Nós vemos isso, ok? Aonde nós temos um cátion e ânion unidos por uma força muito forte eletrostática. Só que esse ânion ele está rodeado de cátions. Enquanto que o cátion está rodeado de ânions, que dá origem a um composto sólido. Então, se nós colocarmos dois eletrodos, um faltando elétron e outro sobrando elétron, o sódio, por mais que ele queira se aproximar do eletrodo, ele não consegue se afastar do cristal, porque a força eletrostática é muito grande. Então, você tem esse cara aqui sólido. Porém, o que é que você pode fazer a respeito desse cristal? Você pode aquecê-lo. Ok? Ao aquecer esse sólido, você pode fazer com que o cátion se separe do ânion. E aí ele possa se movimentar. E o ânion, da mesma forma, separado do cátion, ele pode se movimentar. Então, a primeira etapa da eletrólise ígnea é separar o cátion do ânion. Nós temos duas formas de separar esse cátion do ânion. Ou utilizando a temperatura,
aquecimento, pega o cristal, pega o sólido iônico e aquece ele a altas temperaturas, ou você vai dissolver ele. Nesse caso especificamente aqui, a gente utiliza água. Mas vai haver casos, né? Surgiram casos em que a substância também não era muito solúvel na água. Então, nós utilizamos outro tipo de solvente. Então, basicamente, a eletrólise ígnea, na verdade, não é só aquela que ocorre na ausência de água, né? Ela pode ocorrer na presença de outro solvente. Então, o solvente não pode ser a água, né? E no caso da eletrólise aquosa, você está na presença, certo? Da água. Então, a eletrólise ígnea pode ser você pegar o cristal, aquecê-lo, e ao aquecê-lo, você pega o cátion, agora líquido, mais o seu ânion, também o que? Líquido. E agora você vai colocá-lo na presença de eletrodos positivo e negativo. E aí agora você vai observar o que é que acontece. Então, por exemplo, o sódio, o que aconteceria com ele quando, tá legal? Você acha que ele encontrasse o eletrodo negativo, aonde está cheio de elétrons. Cheio de elétrons. Se ele está positivo, significa que está faltando elétron a ele. Então, você dá um elétron a ele e ele vira sódio. Só que esse sódio aqui, ele é um metal. Então, você escreve aqui, ó, sódio metálico. Ok? Já o cloro, veja que para ele está sobrando um elétron. Então, se ele está sobrando um elétron, quando ele chegar no eletrodo positivo, ele vai perder o elétron. O elétron vai ser retirado dele, já que a função do eletrodo positivo é tirar elétron e do negativo fornecer elétron. Ok? Eletrodo negativo. Então, o que você vai escrever aqui? Ó? Cl- perde um elétron e vira Cl. Só que o cloro, ele não é um metal, ele é um ametal, ele é um gás. Então, não existe cloro, existe Cl2 na forma de gás. Ok? Então, o que é que você vai escrever? Para balancear, se aqui é mais um elétron, aqui é menos um elétron, tem que estar igual, e já está igual, eu não posso colocar Cl2. Então, eu coloco aqui o quê? Meio de Cl2. Então, agora, eu tenho a equação global da eletrólise do cloreto de sódio. Corta mais um elétron com menos um elétron. O que foi que sobrou aqui? Sobrou que Na+, Cl-, né? Ó, corta o Na+, Cl- com Cl-, sobrou que NaCl vai dar origem a sódio metálico mais cloro, no estado gasoso. Ok? Então, NaCl sólido, né? Então, qual é a vantagem, perfeito, de você realizar uma eletrólise? A eletrólise, ela gera para nós compostos que na natureza eles não existiriam normalmente, já que esta reação aqui, ela não ocorreria naturalmente. Você teve que forçar ela a ocorrer. Ela não seria uma reação espontânea, ok? Então, reações não espontâneas geram produtos que a gente não tem na natureza. Sódio metálico e o cloro. O cloro ele é utilizado como matéria-prima para várias outras substâncias, para reações, além de ser utilizado como alvejante. E esta reação aqui foi utilizada, né, quando ela foi criada lá na antes da Segunda Guerra Mundial, na verdade na Primeira Guerra Mundial, ele foi utilizado como um gás, perfeito, asfixiante. Então ele foi utilizado como uma bomba, perfeito, como um gás químico para poder, durante a Primeira Guerra Mundial, né, existia aquela guerra de trincheiras,
utilizou-se em grande quantidade o cloro, né, para poder matar os soldados inimigos da Alemanha, né? Ok? Então, essa foi uma das principais eletrólises ígneas, que é a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, basicamente, o que é que acontece? Quando você faz uma eletrólise ígnea, você pega um metal no estado sólido, aquece ele. Ao aquecer ele, você produz os seus íons. Produzindo os seus íons, eles vão conduzir corrente elétrica. Aquele cátion, tá legal? Ele vai receber elétron. Então, positivo virando zero é uma reação que nós chamamos de quê? Redução. Toda redução ocorre aonde? Cátodo. Olhe bem. Redução, cátodo. Certo? Então, não foi esse eletrodo aqui, ó. Não foi o eletrodo negativo, não foi? Então, o eletrodo negativo é o cátodo. Ele inverte em relação à pilha, ó. Cátodo. Ah, mas cátodo não é cátion? Sim. Então, deveria ser positivo. Não. Por quê? Porque ele obedece à regra de que toda redução ocorre no cátodo. E no caso da eletrólise, ele inverte. O cátodo é negativo. Aqui ocorreu o quê? Ó? De -1 para 0, ocorreu uma oxidação. Toda oxidação ocorre aonde? No ânodo. Ó. Mas foi aqui, não foi? Ó? Não foi aqui que o cloro perdeu o elétron dele? Foi no eletrodo que? Positivo. Então, em termos de eletrodo, né, nós temos o cátodo, o eletrodo negativo, o ânodo positivo. No cátodo sempre ocorre redução, no ânodo sempre ocorre o quê? Oxidação. Então, os sinais se invertem em relação, comparando-se às pilhas. Tá joia? Então, vamos lá. Por que é chamado de eletrólise ígnea? Porque, nesse caso, não se usou solvente. Perfeito? Nós pegamos o metal, aquecemos ele, transformamos eles em cátion e ânion. Ao dissolver o metal, nós fornecemos a ele elétron e tiramos o elétron dele. Colocamos 2 eletrodos, um cátodo e um ânodo. Beleza. O que aconteceu? O cátion pega elétron, vira metal. O ânion pega elétron, vira ametal. Quando ele virou ametal, ok? Eu tenho que balancear. Não esqueça, não existe H. Existe o quê? H2, Cl2, I2, Br2, F2, O2, N2. Ok? Esses aqui são os dímeros, são aqueles que vão aparecer na forma de 2 átomos. Perfeito? Os outros são metais. Os outros você pode colocar sozinho, como é o caso do sódio, ferro, ok? Para que serve a eletrólise ígnea? Para nos fornecer compostos que naturalmente não existiriam na natureza, ok? Então, a eletrólise ígnea, ela ocorre, tá, de forma não espontânea. Então, ela pega reações que não seriam espontâneas e faz com que elas ocorram, ok? Vamos ver outro exemplo aqui, ó, por exemplo, tá joia? De uma outra eletrólise muito importante para nós. Qual é, Almir? A eletrólise do alumínio. Só que o alumínio, na natureza, como o sal de cozinha é encontrado na forma do NaCl, o alumínio é encontrado num mineral chamado bauxita. Ok? Bauxita. É uma pedra. Problemas. Cara, para dissolver essa pedra, para fazer o processo de quebra dele, ok? Você vai pegar ele sólido aqui, aquecer ele e transformar ele em alumínio, mais ânions de oxigênio, ok? Você gastava uma quantidade de energia muito grande, que fazia
com que os materiais produzidos a partir dessa eletrólise, porque aí você pode chegar, pegar o alumínio, né? E o oxigênio, tá? Esse cara aqui, tá faltando ou sobrando elétron? Faltando. Ele precisa de quantos elétrons? 3 elétrons. O que é que ele vai virar? Alumínio. Beleza? Alumínio metálico. Não é um metal? Alumínio? É. O oxigênio, ele perde 2 elétrons, né? Ele está com 2 elétrons sobrando, ele perde 2 elétrons e você transforma ele em O2, gasoso. Bem, aí eu tenho que balancear, porque aqui eu tenho 3 elétrons ganhando e aqui eu tenho 2 elétrons perdendo. Beleza? O que você vai fazer então? Vou multiplicar aqui por 2, ficar com 6 elétrons. E vou multiplicar aqui por 3, ficando com 6 elétrons também. Joia? Corta 6 com 6. Aqui, quantos ânions você tem? 3. 3. Quantos alumínios você tem? 2. 2. Qual vai ser a reação global? Al2O3. Fazendo com que você tenha o quê? 2 mols de alumínio e 3 mols de oxigênio. E aí, Almir? Olha, veja, tá legal? Que nós temos nessa eletrólise 2 produtos muito interessantes para nós. Alumínio, que é um metal que não existe na natureza, ok? E o oxigênio, que é um gás. E nós podemos utilizá-lo na medicina. As pessoas vão lá, pegam um gás oxigênio, a pessoa está sem conseguir respirar direito, aí você vai lá e coloca o oxigênio. Porém, né, qual era o grande problema nisso? Para você conseguir fazer isso, como era o processo? Você tinha que pegar aqui, colocar a pedra aqui dentro, ok? Que tem o quê? Óxido de alumínio, certo? Sólido. Fazer o que com ela? Aquecer ela a alta temperatura e depois colocar os eletrodos aqui, positivo, negativo, certo? Voltando aqui em cima, ó, mais 3 para 0, ocorreu uma redução. A redução sempre ocorre aonde? Cátodo, que na eletrólise é o O negativo. Aqui vai ser o quê? Oxidação, que ocorre aonde? Ânodo, que é o quê? Positivo. Então, eu tenho negativo, positivo. Ok? E positivo, então. Aí você coloca positivo. Esse aqui vai ser o quê? Ânodo. Aqui vai ocorrer o quê? Oxidação. Certo? Aqui já é o quê? Cátodo. Vai ocorrer o quê? Redução. Num dos eletrodos vai ser produzido quem? No ânodo. No ânodo, ó, vai ser produzido oxigênio. Então, aqui vai ser desprendido o gás. Se quiser capturar o gás, você vai lá e coloca uma forma de capturar o gás aqui. Ok? Já no outro, o eletrodo, ele vai ficar todo impregnado de quê? De alumínio. Então, você vai obter um material. Perfeito? O alumínio obtido era tão difícil, era tão complicado você fazer isso, que o alumínio era o metal mais caro que existia, era mais caro do que ouro. Então, os talheres do rei da Inglaterra não eram de ouro, era de alumínio, para você ter uma ideia. O que foi que aconteceu para que barateasse tanto ao ponto de hoje você ver janelas, né, ver materiais como uma latinha de refrigerante ser de alumínio? O que foi que aconteceu, Almir? Um americano, ele conseguiu, tá legal, utilizar aqui para dissolver, né, o óxido de alumínio, a criolina. Então, o processo continuou sendo o mesmo, só que ao invés de dissolver, né, através do aquecimento, o material, perfeito? Ele foi dissolvido utilizando criolina. Quando ele colocou a criolina o que é? Assim, às vezes que eu já vi a criolina, a gente usava no canil para poder matar bactérias, tudo que tinha de ruim dentro do canil, pulgas e tal, e deixar o canil limpo. Tem um cheiro horroroso. Era tanto que
A mãe dizia, se a gente não tomasse banho, a avó antigamente, a bisavó de vocês, dizia que ia pegar o menino e ia dar um banho nele de criolina, né? Então, não é tóxico não, mas só é fedorento por demais. Tá joia? Então, a partir do momento em que se utilizou a criolina, o processo continuou sendo o mesmo, utilizando oxigênio, produzindo alumínio e oxigênio, porém, já foi um processo de dissolução, né, do material. O material, junto com a criolina, aquecido, ele conseguia se dissolver, formar uma amálgama, né, uma mistura entre eles, e ao colocar os eletrodos, né, conseguia-se fazer a eletrólise da bauxita, que era o óxido de alumínio. Uma outra coisa importante a gente falar, certo? O material de alumínio, o alumínio, ele tem um alto poder, certo, de oxidação. Então, com o oxigênio do ar, rapidamente há a reação inversa. Então, aqui ocorre a formação do óxido de alumínio na superfície aqui, ó. Rapidinho. Então, se você pegar uma lixa, qualquer material de alumínio, e riscar ele, você vai ver que ele fica altamente brilhoso. Daqui a pouco ele está escurecido de novo. O que foi que ele escureceu? Ele produziu na superfície aqui, ó, o óxido de alumínio. Agora, qual é a vantagem deste óxido de alumínio? Ele não consegue, o oxigênio não consegue ultrapassar a barreira. Então, esse óxido de alumínio, ele fica como um protetor para o próprio alumínio. Então, todo o material fica revestido pelo óxido de alumínio. Então, se você pegar uma lixa, der uma lixada aqui assim, ó, perfeito? Ó, o que vai acontecer? O alumínio que você deixou exposto aqui, ó, ele rapidamente vai oxidar e proteger o material. Então, o alumínio tem essa vantagem de ser tão reativo com o ar que ele se oxida facilmente. Porém, perfeito, o produto dessa oxidação, que é o óxido de alumínio, ele vai servir como uma barreira para não mais reagir os átomos internos do material. Vamos ver, ó, só para você entender. Tá? Imagine que você tenha um material aqui de ferro. O que acontece? Na exposição do ar e da água, mesma coisa aqui, tem água, né? O material ferro, ele vai se oxidar. Então, vai se oxidar aqui, ó. O que é que ele vai virar? Ele vai virar Fe+. Ele vai virar óxido de ferro. Só que esse óxido de ferro, ele vai fazendo uma barreira aqui, vai deixando o material amarelado. Não vai deixando o material amarelado, né? Assim, um prego que está oxidando, ele não vai deixando o material amarelado. Mas o oxigênio continua entrando dentro do material e conseguindo reagir com a parte mais interna. Então, esta ferrugem aqui, ó, este óxido de ferro, ele vai consumindo com o tempo todo o material. Então, por que hoje o alumínio é utilizado nas janelas de lugares onde nós temos a praia, a maresia? Porque ele protege o material. O material fica protegido. Aqui, para a gente proteger o material, a gente vai lá e faz o quê? Passa tinta. Mesmo a tinta, com o tempo, o oxigênio vai conseguindo entrar e vai consumindo o material ali. Então, a gente usa tinta, usa produtos aqui para proteger. E o alumínio, não. O alumínio, se você pegar ele, pega uma lixazinha, dá uma lixada aqui, ele vai ficar brilhoso, daqui a pouco ele está escuro. Aquele escuro é o óxido de alumínio. Daquele instante ali, ele já não é mais consumido. Só se eu lixar de novo. Ok? Bem, com isso, nós temos aí o nosso primeiro contato com a eletrólise ígnea. Tá joia? Na próxima aula, nós vamos ter contato com a nossa eletrólise aquosa. Ok? Um abraço e até a próxima aula.